Pronto, algumas pessoas vão cair, perfeito. E aí, galera, bom dia, bom dia, bom dia a todos. Já falei com a Luana, com o Rodrigo. Oi, Francisco Neto, bom dia. A Mariana, Cauã. Ah, tem muitos meus alunos aqui, não é legal? Oi, Lívia Feijó, Amanda Palhares, bom dia, Jean, Rafaela, Igor. E aí, galera, como estamos, né? No carnaval aí, carnaval que não tem, né? Rafaela, tô na casa de praia, exatamente. Lembra que eu falei? Acho que a Rafaela, não sei se ela é. Acho que tu é minha aluna, né, de filosofia. Aí eu disse, não, vou tentar ver meu pai, se não for barrado, vai dar certo. Aí eu consegui vir. Aí eu vim no sábado, foi tranquilo, graças a Deus, fui nem parado, mas passei bem uma hora ali no Aquiraz, né, onde tem um posto da PRE. Eles não pararam, mas faziam questão, faziam questão de, assim, né, causar o trânsito. Aí eu tô dando aula aqui, aí tô olhando, né, do lado de fora ali da casa de praia, aí tá minha mãe, minha prima e uma amiga minha que é a Cíntia fazendo academia. Eu não sei qual é a mais mormotosa. Faz parte. Calma, eu queria estar curtindo mais, cara, porque se não fossem as aulas, né, eu podia curtir até um pouquinho mais. Tipo, ontem eu fiquei de boa, né, ontem nem tomei uma, porque hoje eu ia dar aula e ainda tinha essa substituição, né, da Mary para fazer. Aí a Rafaela é aluna de filosofia, show de bola. Guilherme, bom dia, professor. Hoje terei que sair 12h30, pois tem que ir ao Detran. Tranquilo, tranquilo. E Guilherme, eu realmente hoje também não vou esticar muita aula, não. E o pessoal de filosofia, viu? Amanhã a gente não estica tanto, não, como a gente estica geralmente. Uma horinha de aula, uma hora e pouquinho, tá bom demais. E pronto, porque a tese é carnaval, né? Vamos curtir um pouco mais. Turma, então, bom dia. Para quem não me conhece, eu sou o Sidney, certo? Eu sou professor da Unifor desde 2008. Eu tenho 2 especializações em Direito, tenho mestrado em Direito, doutorado em Direito, e em 2018 eu morei fora, fui fazer pós-doutorado na Polônia. Enfim, sou professor da Unifor das disciplinas de Penal, Processo Penal e também de Filosofia Geral. Alguns dos aqui, né, são meus alunos, eu fico muito feliz. E hoje eu vou substituir a professora Mary. A professora Mary, ela está com problema pessoal, ela não pôde dar aula hoje, e aí vamos ver quando é que ela vai voltar. Se ela volta na próxima quarta, se ela não voltar, eu continuo com vocês, tá bom? A Gabriele quer falar? Teu microfone tá ligado. Acho que não, né? Pronto, se quiser falar, é só falar. Pronto, então, essa disciplina de Introdução à Ciência do Direito, né, eu já ministrei ela na época que eu trabalhava na Estácio, né, um tempo atrás, ministrei ela na Unifor também, e aí, por uma adequação, né, até mesmo de horário, eu acabei não ministrando mais essa disciplina, acho que faz 1 ano e meio que eu não ministro mais essa disciplina, mas é uma disciplina super legal, principalmente vocês que estão chegando no direito, né, eu costumo sempre dizer, o professor de Introdução à Ciência do Direito, mais do que qualquer outro professor, provavelmente é o professor que vai ser lembrado pelo aluno o resto da faculdade, porque uma das funções dessa disciplina é a gente passear pelo direito, né? Então vocês vão ver nomenclaturas do direito, vão ver termos jurídicos, vão ver direito público, direito privado, vão ter uma noção dos ramos do direito, de maneira que quando o professor daquele ramo do direito mesmo introduzir o conteúdo com vocês, aí você vai lembrar, eu já vi isso. Com quem? Com o professor de introdução. É super legal. A professora Mary, ela é insubstituível, né? Mas a gente faz aqui o possível para dar certo. Fechou? Então, turma, eu falei com a professora Mary, ela falou que terminou na parte de relações, tentar relacionar o direito com as outras ciências sociais, né? Só que, como eu não sei quanto tempo eu vou ficar com vocês, eu vou fazer o seguinte, eu vou revisar um pouco o conteúdo, certo? O objetivo da unidade 1, o objetivo da disciplina. Eu pedi para o Fernando aí, que é o nosso grande monitor, para ele mandar o material para vocês, acredito que vocês já tenham recebido, certo? No grupo aí do WhatsApp. E aí eu vou revisar rapidamente com vocês o que vocês viram até agora e vou passar para as classificações do direito. Caso a professora Mary não volte na quarta, a gente fala da relação do direito contra as ciências sociais, vai para o materialzinho dela mesmo, na aula de quarta, para terminar, e prossegue nas unidades do plano de ensino, tá bom? Turma, se vocês quiserem falar, pode levantar a mão, pode ligar o microfone, ou pode ainda escrever aqui no chat, certo? Os meninos que já são meus alunos já sabem como é que eu trabalho, fiquem bem à vontade. Eu gosto sempre que vocês participem, né? Porque, enfim, eu de fato não sei nem se vocês estão aí, né? Aí, às vezes o povo coloca, eu tô, professor, eu tô sim. Pois é, aí é sempre bom, a aula participativa é sempre melhor. Tranquilo? Turma, avisem aí no grupo que se a galera for entrar, tenta entrar logo, porque como eu tô aceitando, eu vou já compartilhar minha tela e vai ficar ruim de aceitar todo mundo, tá bom? Mas eu aceito sempre que der uma pausazinha, eu venho aqui para aceitar. Beleza. Vou compartilhar minha tela
Vou para a nota de aula 1, certo? Fernando, tu compartilhou com eles, cara? Tá aí, o Fernando, ó, gente, as notas de aula para vocês estão no grupo. Tá aí, ó, o Fernando acabou de dizer. Tá no grupo, tá bom, pessoal? Isso que eu vou compartilhar agora com vocês. Esse primeiro aqui é o material da professora Mary, né? Esse aqui, ó, que aí eu tô com ele, o Fernando me passou. Se for o caso, na próxima aula eu vou para onde ela terminou, que é no slide 17, né? Que ela estava falando do direito e as ciências sociais. Um assunto bem tranquilo, bem de boa isso aqui. Mas eu vou preferir, turma, que a gente revise um pouco o conteúdo até agora. Até porque essas aulas, né, de segunda e quarta, são aulas que não estavam previstas no plano de ensino. De maneira que elas acabam sendo aula extra, né? A gente se programou para dar um conteúdo e agora tem mais tempo. Massa. Então, acho que dá para a gente dar uma recapitulada, ainda que rapidamente, no que vocês viram, e depois a gente prossegue um pouco mais com o conteúdo, tá bom? Um coleguinha aqui querendo entrar. Show. Pronto. Turma, então a gente está na nota de aula 1, certo? O objetivo dessa unidade 1 são conceitos introdutórios da ciência do direito. A gente tem que descrever os diferentes aspectos desse fenômeno jurídico. Então, vocês têm que saber o objetivo da disciplina. Qual é o objetivo da disciplina de ICD? É passear pelos ramos do direito, é, por exemplo, dar também um pouco mais de vocabulário jurídico para vocês. Vocês já perceberam, quando duas pessoas do direito conversam, a gente acaba não entendendo muito o que eles falam, né? Tipo, ele vai falar, eu interpus um embargo infringente, o juiz julgou intempestivo pela preclusão consumativa, aí você, oi, o que é? E é tão doido, porque eu ministro aula de direito, para o curso de pedagogia, administração também, eu sempre digo para eles, galera, tem vocabulários que eu falo que para mim é tão tranquilo, é tão natural, que caso você não reconheça alguma das palavras que eu estou dizendo, é só me perguntar. Eu tomo todo cuidado, né, para explicar bem direitinho, mas é só me perguntar que eu falo, porque vai se tornar natural. Então, à medida que você for estudando um pouco mais direito, você vai ver que o seu vocabulário vai enriquecer muito, principalmente desses termos jurídicos. E uma dica que eu dou para você que está começando direito, e eu fiz isso comigo também, turma, eu tinha sempre um dicionário jurídico do lado. Principalmente no começo, acaba você estar lendo o livro, até mesmo o próprio autor, às vezes ele escreve coisas que para ele é normal, mas para a gente que está ainda iniciando o direito não é tão normal. Depois do primeiro, segundo, terceiro semestre, você vai ver que seu vocabulário enriqueceu de uma maneira tal que você está falando, já incorporou no seu vocabulário naturalmente certas palavras, e uma coisa que era um pouco distante para você agora se tornou mais simples, né? Aí, pessoal, é sempre bom a gente conversar sobre a origem do direito, né? Imagino que todos vocês já tenham visto aquele filme do Tom Hanks, o filme Náufrago, né? Onde o navio dele cai, ele está sozinho numa ilha deserta. E a partir do momento que a gente está sozinho numa ilha deserta, aquilo ali não existe direito. Então, o direito, ele é o tipo de ciência que só existe quando tem relações intersubjetivas. Relações intersubjetivas significa que tem pelo menos dois seres humanos. O direito, turma, então, ele se origina, ainda que ele possa não existir formalmente, possa não existir por escrito, mas o direito se origina a partir do momento em que existem duas ou mais pessoas. Duas ou mais pessoas, aí é que tem direito. Então o Tom Hanks estava lá perdido numa ilha deserta, estava lá com o William, lembra? Que era aquela bola de vôlei que ele bateu a mão nela, aí ele depois criou uma carinha, aí ficou tipo o bonequinho dele. Pronto, o bonequinho dele não é sujeito de direitos, né? Sujeito de direitos são só as pessoas que nasceram com vida. Então, pessoas que nasceram com vida, ou seja, pessoas que respiraram, esse é o critério que o direito tem para dizer se a pessoa nasceu com vida ou não. Tem duas pessoas, tem direito. Menos do que isso, não vai haver direito, certo? E aí, o direito ele tem várias finalidades. E uma das finalidades principais do direito é tentar alcançar a paz social. Então, o direito ele vai ser um conjunto de normas, conjunto de princípios, que ele tem como finalidade última alcançar essa coisa utópica chamada paz social. Paz social é no sentido de que todos os contratos vão ser cumpridos, no sentido de que não vai haver nenhum tipo de crime, não vai haver nenhum tipo de violação às regras jurídicas. É quase uma utopia, né, que o país, por mais desenvolvido que seja, a gente sempre sabe que há um índice de criminalidade, ainda que mínimo, sempre há um divórcio, um inadimplemento contratual, e é isso que o direito tenta evitar. Beleza, professor, então o direito ele nasce quando tem duas ou mais pessoas, isso, e o direito, ele vai regulamentar a relação entre essas duas pessoas, visando alcançar a paz social, é isso? É.
E qual é o mecanismo que o direito utiliza para tentar alcançar essa paz social? Turma, o direito, então, ele vai trazendo um conjunto de regras, um conjunto de princípios que podem ser implícitos ou não, de maneira a regulamentar essas relações entre os seres humanos, essas relações intersubjetivas, algumas vezes estimulando certos comportamentos e outras vezes evitando certos comportamentos que ele entende ser lesivo à paz social. Então, a gente tem que entender que os direitos são diferentes, né? O direito do Brasil é totalmente diferente, por exemplo, do direito dos países do Oriente Médio, totalmente diferente de países, principalmente os orientais, que têm outra cultura que a gente não tem. Por quê? Porque o nosso legislador, ele, com base nos nossos costumes, com base na nossa cultura, ele vai criando um conjunto de regras. E dessas regras, o que ele entende que é benéfico à paz social, ele estimula. Como, por exemplo, o casamento. O casamento, ele é regulamentado pelo direito civil, e o casamento é uma decorrência da cultura, principalmente a cultura mundial, né, nesse caso, principalmente a cultura da gente. A gente entende que o ser humano, quando ele cresce, ele é um ser gregário. Quando a gente diz que o ser humano é um ser gregário, significa que ele tende a viver em sociedade, e é natural que as pessoas procurem outra pessoa para constituir família, para casar, e aí vem a história do casamento. Então, o direito, ele vai regulamentar as condutas, vai regulamentar as relações entre os seres humanos, e ele vai fazendo um conjunto de normas que vai incentivar certos comportamentos. Como, por exemplo, ele vai regulamentar como é que você faz para casar, ele vai regulamentar como é que você faz para adotar alguém, ele vai regulamentar como você faz para viajar com menor, para você fazer um contrato de compra e venda da sua casa. Então, o direito, ele está em tudo. Em qualquer aspecto da nossa vida, a gente observa o direito. Só que o direito, ao mesmo tempo em que ele estimula certos comportamentos sociais, que são benignos, que são benéficos à paz social, o direito, ele utiliza como mecanismo de punir comportamentos que não são tão bons à paz social assim. Então, o que é que a gente está vivendo hoje? A gente está vivendo hoje uma pandemia, que aí o governador do estado, ele fica editando decretos. E nesse decreto, ele coloca, os estabelecimentos só podem funcionar até 8 horas da noite, se descumprir isso, vai ter que pagar multa de tanto, 45 mil, 75 mil. Em outras palavras, foi regulamentado, você só pode estar aberto seu restaurante, seu comércio, até 8 horas da noite, passou disso, vai ter uma multa, vai ter uma punição. Então, o direito, no mecanismo dele, é o que vocês vão estudar muito em Introdução à Ciência do Direito, ele utiliza uma série de artefatos para evitar que as pessoas pratiquem comportamentos lesivos à paz social. Então, se a autoridade competente entende que é maléfico à paz social a gente ficar com o comércio aberto mais de 8 horas, a gente tem que respeitar. Quem não respeitar isso vai sofrer uma multa. Se o legislador entende que é maléfico você descumprir um contrato, então você você, por exemplo, assinou um contrato com a Unifor, para a Unifor te dar prestação de serviço em troca de um pagamento. Então chega o boleto da sua casa, o boleto pode ser do contrato que tem com a Unifor, pode ser do IPVA, do IPTU, pode ser de qualquer contrato que você tenha feito com alguém, né? E aí você descumpriu, o direito ele te aplica sanção. Sanção significa punição. Punição para evitar que você pratique aquele comportamento lesivo. Então, o direito ele tem uma série de mecanismos para tentar coibir, para tentar evitar os comportamentos lesivos à paz social. E o ramo do direito que ele é mais enérgico, que ele é mais poderoso, digamos assim, é o direito penal. Então, o direito penal, por mais que vocês ainda estejam no primeiro semestre, você já sabe que o direito penal ele é o único ramo do direito que tem como possibilidade de aplicar a punição a prisão. Então a gente tem vários direitos. O segundo direito mais importante que a gente tem é o direito de liberdade, né? Direito à vida, nosso direito mais importante. O segundo direito mais importante que a gente tem é o direito à liberdade. Então o direito penal é o único que, como regra, ele pode te punir tirando o teu segundo direito mais importante para evitar os comportamentos lesivos. Daí porque quando você for fazer penal 1, o teu professor de penal 1 ele vai te contar que o direito penal ele é regido pela intervenção mínima. O direito penal tem que atuar o mínimo possível na sociedade. Só poucos comportamentos o legislador pode criminalizar. E quais são os comportamentos que o legislador ele resolve criminalizar?
Por que o legislador ele considera que é mais grave a paz social? Ele vai criminalizar só aqueles comportamentos que ele diz assim, se esse comportamento acontecer, ele vai ser muito ruim à paz social. Que aí vem os crimes de homicídio, de estupro, de aborto, de infanticídio. Então o direito, turma, ele é muito complexo e ele é uma ciência muito grande. Eu até costumo dizer que, às vezes, a gente, né, na idade de vocês, a gente é muito novo para escolher o que a gente vai fazer o resto da vida. Então, às vezes a gente acerta e às vezes a gente erra. Mas o aluno que escolhe direito, a probabilidade dele errar não é muito grande, porque o direito ele é muito capilarizado. Se como a gente está conversando aqui, né, tem duas pessoas que têm direito, significa que o direito ele interfere em todas as relações humanas. Então, às vezes, o aluno gosta mais de biologia e química e acha que não vai se dar bem no direito porque gosta mais de biologia e química. Mas, na verdade, a gente tem uma série de ramos do direito que regulamentam questões que envolvem a biologia e química, como é o caso do biodireito, como é o caso da quantidade de regulamentação que os laboratórios, por exemplo, precisam cumprir para um determinado medicamento ser aprovado. Então, ou então para uma determinada vacina. A gente está vendo aí a vacina da Covid, ela só, para ser aprovada, tem que passar por 3 fases. Essas 3 fases quem regulamenta são normas. Normas editadas por quem? Muitas vezes por pessoas que têm conhecimento não só do direito, mas também conhecimentos nessas áreas técnicas, né, da farmácia, da medicina, da química. Então, o direito, turma, ele acaba sendo muito capilarizado. Ah, professor, eu gosto muito de física e matemática. Eu não vou gostar do direito. É lógico que vai. O direito ele tem uma série de normas técnicas que regulamentam as construções, por exemplo. Então, o aluno que acaba escolhendo direito, a probabilidade dele estar errado na escolha dele não é muito grande. É bem pequena, exatamente porque o direito é muito capilarizado. O direito interfere em todas as questões humanas. De maneira que o direito interfere para regulamentar essas questões humanas, para tentar fazer com que a sociedade chegue à paz social. Como é que o direito faz isso? Através das normas, né? Através das leis, que é o que a gente vai estudar os elementos das leis. E o direito, pessoal, para chegar a isso, né, para tentar chegar à paz social, o direito ele sempre ou estimula determinado comportamento ou ele desestimula. E como é que ele desestimula determinado comportamento? Aplicando uma sanção. Essa sanção pode ser multa, pode ser juros, pode ser uma prisão, pode ser uma pena restritiva de direito, pode ser vários mecanismos que o direito tem. Então, o ideal nessa disciplina é que você comece a entender um pouco de para que serve o direito e como é que o direito funciona, que é o que a gente está conversando. O Fernando está dizendo que um aluno está querendo entrar. Fernando, eu já aceitei todo mundo, tá? Pelo menos aqui, galera, eu nem tô apresentando nada, você está vendo a minha tela do meu computador. Tá entrando, eu já tô aceitando. Deu certo ela entrar já, obrigado. Show de nada. Ó, por exemplo, Maria de Luz vai entrar agora. Aí eu tô permitindo aqui. Show. Então, pessoal, a origem do direito, né? De acordo com Carreira Alvim, ele vai falar que em busca da solução mais justa para os conflitos surge o direito, diante de um agrupamento social ainda que rudimentar. Olha o que a gente conversou. Visando uma solução mais justa para os conflitos, visando até evitar que esses conflitos aconteçam, né? Porque o ideal é que a gente tenha uma sociedade onde não haja divórcio, uma sociedade onde todos os contratos são cumpridos, uma sociedade onde não haja crime. Então, em busca de uma solução mais justa para os conflitos, em busca até de evitar conflito, surge o direito diante de um agrupamento social, ainda que rudimentar. Então, só existe direito se eu tiver o Estado estruturado. Então, só existe o direito se eu tiver o poder legislativo, executivo e judiciário? Não. No Ilha Deserta, se tem 2 pessoas ali, tem direito. Professor, mas quem é o presidente da República, quem é o legislativo? Não importa. Então, uma sociedade, ainda que rudimentar, por mais que só tenha 2 pessoas, vai ter direito. Então, o direito, ele surge diante de um agrupamento social, ou seja, 2 ou mais pessoas, ainda que rudimentar, que somente pode ser entendido como um mínimo de organização, pois comunidade sem organização é algo inadmissível. E o direito serve para quê, pessoal? Exatamente para trazer essa organização à sociedade. Por mais que a gente não consiga ver com tanta efetividade, a gente tem que, principalmente a gente enquanto operador do direito, tem que tentar respeitar ao máximo e brigar pelo máximo respeito às leis. Por mais que a gente viva num país, a gente vê que muita coisa pode ser melhorada.
Mas a gente vê que as leis acabam tendo certa eficácia e efetividade, porque você não vê, por exemplo, numa sala de aula, pelo menos como regra, né, as pessoas se batendo, as pessoas se matando, você não vê no shopping as pessoas se batendo. Tudo isso, então, a partir do momento que a sociedade está vivendo na sua normalidade, significa que as normas do direito, elas estão sendo eficazes, elas estão sendo efetivas. Elas sempre são eficazes e efetivas? Não. Principalmente num país como o Brasil, né, que a gente vê um índice de corrupção muito alto, a gente vê um índice de criminalidade mais alto ainda, se duvidar, não que corrupção não seja crime, que é crime, mas o nosso índice de criminalidade é muito alto. A gente vê uma questão de desigualdade social muito alta. A gente vê que o próprio Estado ele não consegue dar para todos os cidadãos o mínimo de bem-estar, que a gente vê essa política, né, do assistencialismo agora, que a gente está vendo, o benefício emergencial, que aí não deu mais, aí agora está brigando para dar, mas é a função do Estado cuidar dessas pessoas. E a gente vê que muitas vezes a gente tem um índice de pobreza enorme. E aí, nesse sentido, pessoal, acaba que o direito, ele pode às vezes não ser tão eficaz, mas a gente, enquanto operador do direito, a gente tem que tentar brigar ao máximo pela efetividade dessas normas, tá bom? Para a eficácia dessas normas. Então, em busca de uma solução mais justa para os conflitos, ou até para evitar conflito, surge o direito de um agrupamento social, ainda que rudimentar, que somente pode ser entendido como mínimo de organização, pois comunidade sem organização é inadmissível. É o tal do Estado anárquico. Às vezes, né, a gente está conversando sobre os sistemas de governo, aí sempre tem um aluno que ele vai defender a anarquia, né? Mas será que ele sabe o que é anarquia mesmo? Vocês já assistiram um filme chamado Uma Noite de Crime? Esse filme de Uma Noite de Crime lógico que é uma utopia, né? Assim, é um filme hollywoodiano, mas ele tem uma importância muito grande para a gente refletir, porque contra o aumento da população lá nos Estados Unidos, o governo resolve decretar que um dia não vai ter lei. Um dia vai ser o Estado anárquico. Um dia você pode cometer todos os crimes e você não vai ser punido. Aí você vê o terror que é o filme, né? Pessoas sendo mortas, pessoas sendo estupradas, pessoas sendo violadas. Então aquilo é um Estado anárquico. Por isso que uma comunidade, a anarquia, ou seja, A significa sem, anarquia significa sem norma, um Estado anárquico é um Estado inadmissível. Por isso que quando o aluno vem defender a anarquia, a gente precisa sempre pensar bem. Porque, de um certo modo, o Estado existe para trazer a organização à vida social. E ele traz essa organização, ou pelo menos ele tenta trazer essa organização, por meio das leis, né? Que é o que a gente está conversando. Como também não se concebe uma organização sem direito. Então, não dá para ter uma comunidade sem organização, e essa organização é feita pelo direito, porque não dá para existir uma organização sem o direito. Então, turma, às vezes o aluno não tem dimensão da importância que o curso de direito ele é para o Brasil, para o mundo. Se vocês pensarem, a gente tem 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. E o nosso curso, ele sustenta uma base do Estado. Então, um dos 3 pilares do Estado, que é o executivo, o legislativo e o judiciário, um deles é composto só por pessoas que são formadas em direito, que é exatamente o poder judiciário. Ah, professor, a minha tia ela é psicóloga, e ela é psicóloga do Tribunal de Justiça, e ela nem é formada em direito. Mas quando um psicólogo trabalha no Tribunal de Justiça, por exemplo, ela está fazendo uma função atípica. Qual é a função típica do judiciário? Para que o judiciário serve? O judiciário serve para aplicar a lei ao caso concreto e resolver o conflito. Isso é para isso que o judiciário serve. Quem é que aplica a lei ao caso concreto? Quem é que dá decisões judiciais? Quem aplica a lei ao caso concreto, quem dá decisões judiciais é um juiz. E se o cara é juiz, é porque necessariamente ele é formado em direito. Então, olha a dimensão do curso que a gente escolheu. Olha como é bacana o curso que a gente escolheu. Peraí que tem gente querendo entrar. Aí tem uma série, Ana, eu não sabia não, uma série de Uma Noite de Crime. Vala-me, Nossa Senhora, eu que não assisto, eu vou ter... é muito boa. Aí tem no Prime Video. Não vou assistir não, sabe por quê? Porque senão eu não durmo mais. É no Amazon Prime, né? Fala, Francisco here. Ó, que legal. Ou é outra coisa? Show de bola. Tranquilo. De boa. Seja bem-vindo, meu amigo. Não, pessoal, esses filmes não dá, não. E assim, como eu trabalho muito na prática do direito, né, eu sou oficial de justiça. Eu cumpro as ordens judiciais. Então, eu
eu atuo em pelo menos, sei lá, uns 200 processos por mês. E são 200 realidades diferentes. E muitas vezes já vê crime, já vê atrocidade, já vê estupro de menor. Então eu já acho que eu já sou muito contaminado por muita coisa, entendeu? Desse caso concreto. Aí, esses filmes mais pesados, eu evito assistir, porque senão eu não durmo de jeito nenhum. Ah, aí a Laura tá lembrando depois do caso do índio. É porque a Laura é minha aluna de processo de filosofia geral. Aí eu contei numa vez que eu fui no Pará e aí eu fui conhecer uma tribo indígena e eles olharam para mim e disseram: "Ó, a gente matou uma anta ali, quer ir ver?" Aí eu conto toda a saga da anta até chegar na anta e quase morrendo, né, pelos jacarés lá do Rio Amazonas. Aliás, foi no Amazonas, isso foi numa cidade chamada Rio Preto da Erva. Não sei se fica uns 60 quilômetros de Manaus, agora eu não lembro direitinho. Mas realmente ele foi pesado, né? Ave Maria, só lembra abrindo a anta, aquele cheiro maior do mundo. Ah, o Francisco Here tá dizendo que é Danilo. Fala, Danilo. Tudo bom, cara? Prazer. Show de bola. Pois é, eu evito muito. Inclusive, turma, eu até comentei com vocês, né? O livro que ia ser o próximo da minha lista, né? O pessoal da filosofia aí, que ia ser Um Filho de 1000 Homens. Galera, eu comecei a ler esse livro sábado, eu não consegui mais parar de ler. Eu já passei da metade do livro. O livro é fantástico. Ele é muito bom, viu? Muito bom mesmo. Que eu tava falando para vocês, né? Mais Esperto que o Diabo, que foi um livro que até uma amiga minha me deu, me recomendou, tal, eu terminei de ler. É bem legal também. Ele é mais da filosofia do sucesso. Mas esse é Um Filho de 1000 Homens, é uma história que aí ele faz você se apaixonar pelo personagem, aí cada capítulo acontece uma desgraça. Ah, aí você fica triste. Aí depois as histórias vão se cruzando. É bem legal mesmo. É uma recomendação. Turma, tá dando para entender a importância do direito? Aliás, tá dando para revisar, né? Que eu tenho certeza que a professora Mary falou isso de maneira bem clara para vocês. Então eu vou prosseguir, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, me falem. Valeu, Guilherme. Obrigado, Ana. Valeu, Marina, Thaís, Cauã. Pelo, pelo, pelo feedback. Eu tô lendo porque o Cauã botou assim: sim, lindo, tô entendendo. Aí eu achei que o Cauã tinha botado assim: sou lindo, estou entendendo. Aí são bem minhas coisas, não é isso? Sou lindo, estou entendendo, não tem problema. Francisco Neto, obrigado. Letícia, Jean, show. Obrigado, turma. Eu vou voltar aqui a compartilhar. Aí, turma, eu sempre coloco para a gente refletir, né? Porque se você é meu aluno, você nota que eu sempre trago muita crítica para a sala de aula, né? Sobre, o direito deveria ser assim. A gente estuda muito na introdução do direito uma coisa chamada juízo de valor e juízo de realidade. O juízo de valor, turma, seria algo que deveria ser daquele jeito, né? Deveria ser assim. Então, o direito é a ciência do dever ser. O direito deveria ser como as normas pregam. Mas uma coisa é o que o direito deveria ser e outra coisa é o que o direito é na prática. Então, como é que o direito deveria ser? Né? As leis deveriam ser aplicadas, índice de criminalidade baixo, ou nenhum, na verdade. Não divórcio, não inadimplementos contratuais. Isso é o ideal, né? Mas acaba que o direito, muito embora seja a ciência do dever ser, deveria ser assim, o do direito, o que o direito é bem diferente. E aí eu sigo esse canal no Instagram, chamado Você Sabia, e é muito legal, ele bota muita informação bacana. Ele colocou, né, os seres humanos correspondem a 0,01% de toda a vida no planeta, mas destruíram 83% dos mamíferos selvagens e metade de toda a vida vegetal. E aí você vê que, embora a gente já tenha destruído quase 100%, né, do mundo, o que sobrou, esses 17% que sobraram, é muita coisa, né? Então você olha, tem verde para todo lado ainda. Então são esses 17. Olha o tanto que a gente destruiu. E olha o tanto que o direito deveria intervir para evitar o desmatamento, né, já que uma coisa decorrente da paz social seria a gente ter um meio ambiente equilibrado, e cada vez mais o direito tem aberto, né, para o desmatamento. Então você vê cada vez mais madeireiras crescendo, cada vez menos investimento na questão da Amazônia, vê cada vez mais fogos e fogos. Vocês lembram? Não faz 2 meses que a Amazônia estava pegando fogo, que ninguém conseguia apagar de jeito nenhum. Enfim, né, só para a gente refletir que o direito deveria, por exemplo, evitar que isso acontecesse. Mas o direito existe desde que 2 pessoas surgiram, desde que Adão e Eva surgiu, e o direito não conseguiu evitar uma infelicidade dessa, né, da gente ter destruído 83% dos mamíferos selvagens e metade da vida vegetal, mas enfim. Então a gente traz aqui desde Aristóteles, aliás, desde antes de Aristóteles, você vai ver isso muito em filosofia geral, e principalmente em filosofia do direito,
desde 7 séculos antes de Cristo, principalmente no século V antes de Cristo, tá? Que no século V antes de Cristo é onde a gente tem Sócrates e Platão. Desde esse tempo, o direito é pensado, né? E aí tem uma frase grega que fala ubi homo, ibi societas. Isso significa que onde tem homem, tem sociedade. Aí, ubi societas, ibi jus. Onde tem sociedade, tem direito. Então, ubi homo, onde tem homem, ibi societas, tem sociedade. Por quê? Porque onde tem homo, onde tem homem, tem sociedade. Porque o homem, ele é um animal político, já dizia Aristóteles. O homem é um ser gregário, já dizia Aristóteles. Quando a gente fala que o homem é um animal político, como é um ser gregário, significa que a tendência do ser humano é sempre se agrupar para viver melhor. Porque a gente pega o talento de cada um e vai vivendo melhor do que se a gente vivesse sozinho. Então, por exemplo, hoje, com certeza você tomou café da manhã. O café da manhã não foi você que plantou a laranja, a maçã que você comeu, não foi você que fez a goma da tapioca que você comeu. Então, a gente vai pegando diferentes talentos dos seres humanos e na vida em sociedade a gente acaba vivendo um pouco melhor, entendeu? Aí, o Guilherme está comentando assim, 0,01% conseguiu destruir 83%. Pois é, cara, muito complicado isso, porque a gente não para pensar no dia de amanhã, né, no próximo, falta um pouco de empatia, né, muitas vezes. Acho que a gente é a única, a biologia diz que o ser humano é o único dos seres vivos todos que mata por prazer. Porque às vezes, né, os animais eles matam uns aos outros por questões territoriais, por questões mais de ciclo, né, até porque eles não têm racionalidade. A gente tem racionalidade, tem razão, tem concatenação lógica, que é algo que vocês estudam na filosofia, e a gente ainda assim comete essas barbaridades, né? Então, turma, desde Aristóteles, ele já vai falando que o homem ele tende a se reunir para poder viver melhor. E se tem sociedade, tem direito. Por isso que o biomo significa onde tem homem, tem sociedade, onde tem sociedade, tem direito. E aí Paulo Nader vai falar que a sociedade sem o direito não resistiria, seria anárquica e teria o seu fim. É só você imaginar, então, essa série, né, ou então esse filme, Uma Noite de Crimes, onde você vê que ali, com certeza, a gente criaria o colapso se não tivesse o direito. O direito é a grande coluna que sustenta uma sociedade. Olha o empoderamento que a gente tem dentro do nosso curso, né? O direito é uma grande coluna, ele é o grande sustentáculo da nossa sociedade. Aí dentro do nosso plano de ensino, turma, você tem que descobrir, né, qual os conceitos elementares do direito, muito do que a gente está falando, né, e tem que também saber o objetivo da disciplina Introdução à Ciência do Direito. Essa disciplina, ela tem 3 principais funções e objetivos, certo? O primeiro objetivo da disciplina Introdução à Ciência do Direito é você ter uma visão panorâmica, turma, das disciplinas jurídicas. O que seria uma visão panorâmica? Com certeza, vocês já devem ter recebido o fluxograma do curso de Direito. O fluxograma é aquele papelzinho que provavelmente a Unifor já te mandou, se não te mandou, com certeza você vai receber, ou tem de maneira bem fácil no próprio site da Unifor. O fluxograma são todas as disciplinas que você tem que cursar para se formar em Direito. Então, por exemplo, você está no primeiro semestre, aí o fluxograma indica que você faça aquelas 5 disciplinas, né? Se eu não estou enganado, são 5. Que é Introdução à Ciência do Direito, Filosofia Geral, Ciência Política, Metodologia e Sociologia Geral do Direito. Aí, no primeiro semestre, isso. Aí, no segundo semestre, aí tem outras 5 ou 6 disciplinas que o curso indica que você faça. Aquilo é o fluxograma. Essa disciplina de Introdução à Ciência do Direito, ela vai passear em todas essas disciplinas do curso. Se você já contou, você vai perceber que você tem 50 disciplinas obrigatórias para você cursar. Então tem direito tributário, direito internacional, direito do consumidor, direito imobiliário, direito penal, civil, processo penal. Então tem 50 disciplinas obrigatórias para você cursar. Um dos objetivos dessa disciplina, né, de Introdução à Ciência do Direito, que a gente está estudando, é que você tenha uma visão panorâmica do direito. É óbvio que a gente aqui já não começa a falar detalhadamente sobre direito constitucional, sobre direito consumidor, sobre direito ambiental, mas você vai perceber que no decorrer do semestre, a professora ela vai conversando sobre esses vários ramos do direito que existem. Então, o primeiro objetivo dessa nossa disciplina, vocês terem uma visão panorâmica
das disciplinas jurídicas. E não só uma visão panorâmica. Interessante a gente ter uma visão unitária. E se você chegar um dia a ser meu aluno de penal, de processo penal, mais na frente, você vai me ver repetindo muito uma coisa. A gente está dentro do método cartesiano de ensino. E nesse método de cartesiano de ensino, se entende que o ideal é a gente estudar a parte para a gente entender o todo. Então, se eu fosse estudar o corpo humano, o método cartesiano entende que é melhor eu estudar primeiro a mão, depois separado o pulmão, depois o pé, depois tudo separadinho, para depois eu conseguir entender o ser humano como um todo. E esse método de cartesiano de ensino, que não está mais nem na medicina, se você, por exemplo, tiver um amigo que está fazendo medicina, provavelmente você vai perceber, se conversar com ele, que eles têm um sistema modular de ensino. Então, eles estudam o aparelho, por exemplo, estudam o pulmão, mas estudam nos vários aspectos do pulmão, né? A função fisiológica do pulmão, a função endócrina, a função circulatória, a função, ou seja, mais holístico. A gente não passou ainda para essa parte modular, de pegar, por exemplo, um processo e dentro desse processo estudar o direito processual, o direito penal, a gente compartimentaliza. E é bom esse método cartesiano de ensino, né, da gente entender a parte para depois entender o todo, isso é bom, mas também é ruim porque o aluno, ele muitas vezes perde a noção que o direito é uma coisa só. Então, às vezes o aluno chega para mim e diz assim, eu adoro civil, mas não gosto de penal, ou vice-versa. Galera, quando eu digo eu adoro civil e não gosto de penal, é como se eu estivesse dizendo eu gosto do meu braço esquerdo e não gosto do direito. Porque o direito é uma coisa só. Então, uma das características da nossa ciência é que ela é una e indivisível. A gente só divide o direito, de direito constitucional, direito penal, direito processual penal, a gente só divide dessa forma para ficar mais fácil de vocês entenderem. Para ficar mais fácil do aluno entender, porque de repente se eu misturar o constitucional com o penal, com o processo civil, com o processo, de repente o aluno pode achar que vai ficar tudo uma bagunça. Então, por isso que foi proposto, e isso vale para todas as faculdades de direito, pelo menos todas que eu conheço, que a gente estude separadamente cada ramo do direito. Mas, muito embora você olhe para o seu fluxograma e veja que tem direito penal, direito civil, direito consumidor, tudo separadinho, é importante que você saia dessa disciplina e nunca mais esqueça que o direito é uma coisa só. Que eu não posso olhar para o meu braço direito e dizer eu gosto de você e não gosto do esquerdo. Por quê? Porque quando eu digo que eu gosto de direito civil, é meu braço. Quando eu digo que eu não gosto de penal, é meu outro braço. Então, o direito é uma coisa só. Então, qual é a importância dessa disciplina? Primeiro, você tem uma visão panorâmica das disciplinas jurídicas. O que seria visão panorâmica? Seria você passear pelos ramos do direito e já entendendo mais ou menos, entender, por exemplo, que o direito civil faz parte do direito privado, que o direito empresarial faz parte do direito privado, que o direito do trabalho, o direito do consumidor faz parte do direito misto, que o resto dos ramos do direito, que a maioria, faz parte do direito público. Entender o que é direito público, o que é direito privado, o que é direito misto. Então, essa disciplina, o primeiro objetivo dela é que você tenha essa visão panorâmica, passeie por todas as disciplinas jurídicas e você tenha uma visão unitária, né, das disciplinas jurídicas, ou seja, entendendo que o direito é uma coisa só. Também, turma, essa disciplina ela requer que você saiba da complementariedade das disciplinas jurídicas, ou seja, que um ramo do direito complementa o outro. Então, que eu não consigo estudar o direito penal sem o direito constitucional. E que para estudar o direito penal, eu preciso também do direito civil. Toda vida que você for ver um ramo novo do direito, toda vida você vai ver que o professor um dos tópicos das disciplinas é a relação daquele ramo do direito com as outras disciplinas. Então, por exemplo, uma das disciplinas que eu dou é processo penal 1. Quando você vê o plano de ensino de processo penal 1, tem lá a relação do processo penal com outras disciplinas jurídicas. Porque as disciplinas, elas se complementam. Então, você precisa entender a complementariedade das disciplinas jurídicas. Elas se complementam. Eu não consigo estudar o direito civil sem o penal, nem o penal sem o constitucional, nem o constitucional sem o processo civil, e por aí vai. E aí, turma, o terceiro e o último principal objetivo dessa disciplina é você adquirir vocabulário jurídico, que é aquela coisa que eu conversei, né? Às vezes você está entrando aqui e alguns termos que a gente fala, você pode não entender. Alguns termos você pode entender de maneira errada. Aí, provavelmente a professora Mary falou assim, por exemplo, competência. Aí, se a gente diz aquela pessoa é incompetente, na linguagem popular é uma coisa. Só que se eu falo aquele juiz é incompetente, na linguagem jurídica, significa que ele não pode julgar aquele caso. Não significa, quando eu falar aquele juiz é incompetente, não significa que ele é incompetente, que ele não sabe. Significa competência para o
para o direito é o limite da jurisdição do magistrado. Competência é saber se o magistrado pode ou não julgar aquele processo. Então, vocês vão ver que o direito, turma, é como se você estivesse aprendendo uma nova língua. Vocês estão aprendendo uma nova língua. Tanto é que se coloquem numa posição onde tem dois advogados conversando sobre direito. Às vezes você não entende nada, eles estão falando português mesmo, porque eles falam de preclusão, de incompetência, de embargos, de RESP, de REX, de ANPP, e você, que diabo é isso? E aí você vai adquirindo muito vocabulário jurídico nessa disciplina. Até aí tá tudo bem, turma? Ó, o que eu posso fazer para adquirir linguagem jurídica? Guilherme, lê muito, cara, lê muito. Não fica ansioso, porque realmente no começo, tudo que a gente vai fazer pela primeira vez, cara, acaba sendo um pouco difícil, dá aquele medo, né? Então, eu vou, sei lá, eu vou para aula de tênis, nunca joguei tênis, vai dar um medinho. Eu vou fazer uma prova, nunca fiz aquela prova, vai dar aquele medinho. Então, tudo que a gente vai fazer pela primeira vez dá um medo. E o direito, às vezes, você sente isso, porque tudo no começo é um pouco difícil. Mas a partir do momento que você for lendo os livros, tiver um dicionário, como eu falei nessa aula, eu tinha um dicionário jurídico, então até hoje, é o que eu utilizava, né, no primeiro semestre, que eu utilizei acho que uns 3 semestres. Mas eu não deixava passar uma palavra. Então eu estava estudando, aí tinha lá uma palavra que eu não entendia, por exemplo, vacatio legis, aí eu ia no dicionário jurídico e olhava. Incompetência, aí eu já tudo. E aí, às vezes eu tinha os livros mesmos, eram meu, aí eu circulava e colocava o que era. Com o tempo, você vai vendo aquela palavra de novo, e vai adquirindo vocabulário. Só uma coisa que eu digo é para você não se angustiar porque não sabe que palavra é aquela, até porque tudo é muito novo, né, para vocês, então podem ficar tranquilo, Guilherme. Aí o Danilo tá falando jurisprudência. Eu não entendi, Danilo, tu quer que eu fale alguma coisa sobre jurisprudência? É isso, cara? Não, os termos, né? As palavras difíceis, né? Que a gente Tá, os direto, termos, né? show. Exatamente, aí você diz, a jurisprudência, a súmula. Aí que diabo é isso? É o Mas, conjunto. Danilo, uma coisa, cara, eu prometo para vocês. Pois é, uma coisa eu prometo para vocês. Quando vocês terminarem o semestre, o vocabulário de vocês vai ter ampliado tanto. É como se vocês estivessem aprendendo uma nova língua, o direito. E é uma língua bonita, vocês vão ver. Então, não se angustiem, porque no final do semestre vocês já vão saber tanto termo, tanta coisa legal, e esses termos, principalmente vai ser na disciplina de introdução, essa que vocês estão vendo. Aí o Guilherme, show, vou procurar o dicionário jurídico para ir desde já se acostumando. Guilherme, tem aplicativos, cara, se você não quiser, não quero um dicionário jurídico, comprar, aí tem aplicativos, entendeu? Que você pode baixar, gratuitos, que você fica vendo os termos em direito, certo? Na minha época não tinha ainda aplicativo, né? Eu acho que não, porque isso faz, acho que, pessoal, nunca sei se eu entrei em 2004 ou se eu me formei em 2004, acho que eu entrei em 2002, me formei em 2004, porque eu me formei muito rápido. Enfim, vai dar tudo certo, Deus está vendo tudo. Então, turma, essa disciplina... Já tem um pouquinho de tempo, Já tem um pouquinho de tempo, Michel. É verdade. Já tem um pouquinho de tempo. Já tem um pouquinho de tempo. Relaxa, vai dar certo, viu? Mas se Deus quiser, você chega lá também, viu, Danilo? Ô, comédia. Show. Pois é. Vai, cara, vai dar certo. É só confia. O que eu sempre digo pra vocês, nosso limite somos nós mesmos, cara. Então, se o Danilo já se imagina sendo juiz, tal, não sei se é o caso, mas se ele se imagina sendo juiz, tal, o único limite que ele tem para ser juiz ou não é ele. É óbvio que não é só dizer, vou ser juiz e esperar o tempo passar e virar. É, vou ser juiz e o que é que eu preciso fazer para ser juiz? E ser resiliente. Porque, pessoal, faz sucesso quem é resiliente. Porque queda todo mundo vai levar. Para você ter uma trajetória perfeita de não ter uma queda é muito difícil. Então você levou uma queda, pô, eu levanto é mais forte. Aí o Dani Cabelo já cai. Não, macho, não fala em cabelo, não. Preserve os cabelos. Cara, e uma coisa que eu fiz, né? Quando eu estudava muito, muito mesmo. Aí hoje eu estudo muito, mas assim, nessa época eu estudava muito, porque eu só estudava, né? Eu não trabalhava. Só estudava, bem aspas, né? Aí, cara, eu tinha mania de estudar rodando meu cabelo aqui. Aí eu ficava estudando rodando meu cabelo. Pense no arrependimento até hoje, porque tô com um monte de entrada. Aí os bichinhos fazem tanta falta hoje. Acho que eu faço a mesma coisa, eu faço assim, ó, o tempo todo, aí vai só caindo. Vai dar certo, cara. Ô, comédia, viu? Deus tá vendo tudo. Igor, meu Deus, eu faço isso. Pois, Igor, nem pego nos seus cabelos. Eu não sei se vocês já viram, tem um discurso do Pedro Bial
numa festa de formatura, né? Que na verdade não é dele, ele fez a tradução de um discurso de formatura dos Estados Unidos. E aí uma das coisas que ele fala é isso, preserve os seus cabelos, você não sabe a falta que eles farão. Mas isso é minha vida, porque eu disse, meu Deus, eu fiquei puxando tantos bichos, tá aqui, ó. Aí agora os bichos só as entradas, tem que botar pra frente o cabelo pra dar certo. Mas vai dar bom, viu, pessoal? Tenho fé que vai dar certo. Voltando pra cá. Turma, então, a finalidade de ED, né, de introdução a estudo do direito, ou de introdução à ciência do direito, e uma das coisas que vocês vão discutir nessa disciplina com a professora Mary é sobre se direito é ciência ou não, e o nome da disciplina já é ICD, para exatamente o aluno sempre lembrar que o direito é sim ciência, mas por que não é? Aí é uma coisa que se vai discutir mais na frente. Então, turma, essa disciplina de ICD, ela forma conhecimento de natureza propedêutica. Às vezes você vai ver algum professor falando assim, as propedêuticas. Disciplina propedêutica significa disciplina introdutória. Então essa nossa disciplina é uma disciplina propedêutica. Por quê? Porque ela é introdutória ao ramo do direito, né? À ciência do direito. Então o IED ou o ICD é um sistema auxiliar e preparatório para vocês entenderem as disciplinas jurídicas. É por isso que eu disse, muitas das coisas que a professora Mary vai falar aqui, você vai lembrar dela o resto da sua faculdade. Eu lembrei do meu professor de Introdução à Ciência do Direito, minha faculdade toda. Porque muita coisa que ele me ensinou de IED, né, de Introdução à Ciência do Direito, eu precisei mais na frente. Por isso que, sem dúvida, essa disciplina é muito importante. Então, o IED, ela vai te dar conceitos para vocês entenderem as disciplinas jurídicas, né, mais na frente. É uma ciência preliminar que prepara vocês para receber um ensino jurídico mais completo. Por isso que ela está no primeiro semestre. Então, quais são as finalidades? Entender o direito de uma forma global, ou seja, conceituar direito, que aí já é o primeiro problema, porque não existe um conceito completo de direito. Então, para onde a gente for, sempre vai falar além ou aquém, né, do que a gente estuda, do objeto do direito. Então, essa disciplina de ICD tenta fornecer uma visão unitária, apesar dos diversos ramos, entendendo o seu vocabulário, termos técnicos, que é o que a gente está conversando. E aí, outra coisa que a professora Mary provavelmente conversou com vocês, aliás, ela conversou porque eu vi o material dela aqui, né? Esse é o material dela. Outra coisa que foi conversado foi que o direito é uma palavra polissêmica. O que significa uma palavra polissêmica? Significa que o direito tem vários sentidos, pessoal. E uma coisa bem bacana para vocês fazerem como atividade é tentar criar frases com os vários sentidos de direito. Então a gente pode entender o direito como justiça, como norma, como ciência, sanção, matéria que a gente vai já ver na nossa próxima unidade, na próxima nota de aula, direito subjetivo, objetivo, positivo. Então, turma, por exemplo, aqui a gente tem uma frase de Celso, que foi um jurisconsulto romano, que ele fala, o direito é a arte do bom e do justo. O direito é a arte do bom e do justo. Será que ele está falando aqui direito como justiça? Será que a justiça é a arte do bom e do justo? O direito como norma, como lei? Ou ele está falando direito mais como ciência? Talvez ele esteja falando direito mais como ciência, né? Que é a ciência que a gente está estudando. Para alguns, isso seria o direito mais como norma. Então, o direito é a arte do bom e do justo. Então, às vezes, quando a gente fala, você tem direito... Eu, por exemplo, falando com meus alunos, né, de filosofia, eu disse assim, galera, vocês nem sabem, eu comprei uma caixa de som, aí eu testei, depois, né, eu comprei online. Aí eu testei depois, que meu pai tem um igual, aí eu achei a bicha baixa, ela chegou lá em casa e eu devolvi. Eu devolvi porque a gente, eu disse assim, eu não sei se vocês sabem, mas a gente tem direito a devolver um produto que a gente comprou pela internet em 7 dias desse produto que chega, sem custo nenhum. Então, em até 7 dias, quando um produto chega na tua casa, você tem direito a devolver. Quando eu falo direito nessa situação, eu estou falando direito como o quê? Direito como norma. Mas o direito também pode ser aplicado, pessoal, como justiça, né? Então, o direito, ele pode ser falado, o direito aplicado a ele foi justo, no sentido mesmo de justiça. Existem várias formas, vários sentidos dessa palavra direito, e é o que a gente vai começar a conversar agora. E eu coloquei algumas frases para vocês poderem depois tentar identificar
se a gente está falando de direito como justiça, como norma, como ciência, como sanção, que é algo que eu vou passar aqui um pouco mais, porque a professora Mary já abordou esse assunto. Boa, boa. Aí, Marcelo, meu cabelo soltou mais fio que o normal no banho ontem. Ó, se é uma coisa que eu posso dizer para vocês, é cuidem do cabelo de vocês, já comecem a tomar finasterida, com médico, né, com recomendação médica, passar minoxidil, porque vai fazer falta, viu? Vai dar bom. Galera, vamos lá. Aí, ainda, turma, nessa questão dessa unidade 1, dentro desses vários sentidos que a palavra direito pode apresentar para a gente entra agora nessa nota de aula 2, para a gente entender um pouco as divisões do direito, né? Entender um pouco o que é o direito positivo, o que é o direito natural, entender um pouco sobre o que é direito objetivo, o direito subjetivo, e entender ainda direito público interno e externo, e direito privado interno e interno. A gente vai conversar tudo sobre isso nessa matéria. Eu sei, turma, que a professora vai falar disso com vocês. E aí eu vou começar, porque ela vai revisar na próxima aula, caso seja ela. Se não for ela, aí a gente tem nessa parte, né, os direitos das demais ciências sociais. A gente tem uma divisão que é tanto em introdução à ciência do direito, como em filosofia do que é o direito positivo e o direito natural. Aí, bom, pessoal, porque é muito utilizada no âmbito do direito. Falar de direito positivo e direito natural. Não sei se vocês já ouviram falar no positivismo. O positivismo, pessoal, é aquele tipo de corrente filosófica, doutrinária, que ele só aceita o que está escrito. Se não tiver escrito, não está na lei, você não tem aquele direito. Então, às vezes, pessoal, vocês vão ouvir o professor falando assim, isso é um princípio implícito. Está escrito? Tá, não, então não está na lei. Isso aqui eu tenho direito, a natureza me dá direito a isso. Está escrito? Tá, não, então você não tem direito. Então, a gente tem o direito, a divisão entre direito positivo e o direito natural. Para você entender, então, o direito positivo é aquele que está formalmente estabelecido. E o que é estar formalmente estabelecido? Tem uma lei, tem uma norma jurídica que estabelece aquele direito. As instituições militares, por exemplo, elas têm um namoro muito grande com o direito positivo, desse cumprimento à lei, sem muita flexibilização. Então, o direito positivo é uma corrente filosófica que ele prega muito a obediência estrita à lei. Não, mas vamos puxar esse direito da natureza, vamos puxar esse princípio constitucional implícito. Não. Está na lei? Não está. Então, você não tem direito. Por exemplo, a Constituição Federal, pessoal, ela traz o conceito de família para a gente, né? Então, lá no artigo 226 da Constituição Federal, deixa eu pegar aqui, ele diz assim, ó, a família é a base da sociedade e tem especial proteção do Estado. Essa é a Constituição Federal, tá? Aí, a Constituição, quando fala de família, ela fala do casamento, ó. O casamento é civil e gratuita a sua celebração. Massa. E no parágrafo 3º, ele fala que é reconhecida a união estável. Então, ela trouxe a família pelo casamento, ela trouxe a família pela união estável, e no parágrafo 4º, ela diz assim também, ó, entende também como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos seus pais e seus descendentes. Então, tem um casal, o pai morreu, sobreviveu a mãe com os filhos, aquilo é família. Então, família, para a Constituição, se você olhar o artigo 226, é formada pelo casamento, pela união estável, e a união estável, a Constituição define como a união entre homem e mulher, e também a família monoparental. Então, família monoparental é formada por qualquer de seus pais e seus descendentes. A Constituição só traz esses 3 tipos de família. A do casamento, a da união estável, que é a união entre homem e mulher, com o intuito de construir família, e a família monoparental, que é a dos seus pais e seus filhos. O positivismo, ele vai dizer assim, quais são os tipos de família? Não sei, deixa eu ver quais são os que a Constituição diz. A Constituição diz que só tem essas 3. Então, o positivismo só tem essas 3. Não tem outra.
Por quê? Porque a lei só está trazendo esses 3 tipos de família. No caso, a lei que eu estou falando é uma lei em sentido amplo, que é a Constituição Federal. Então, o positivismo, pessoal, ele não aceita outras interpretações. Já a gente vai ver, esse é o positivismo, a gente vai já ver o naturalismo, né, o direito natural, ou justnaturalismo. E depois a gente vai ver o pós-positivismo, que aí eu chego já para explicar isso para vocês o que seria. Hoje, a gente vive nessa era do pós-positivismo, que a gente aceita o que está na lei, mas a gente aceita um pouco do direito natural. Então, com certeza, vocês já ouviram falar em união homoafetiva, que é considerada entidade familiar. Então, hoje, o judiciário da gente, ele entende que a união estável pode ser entre homem e mulher, e pode ser entre homem e homem, pode ser entre mulher e mulher. A gente sabe que o casamento, desde o início, era entre homem e mulher, só que hoje o casamento pode ser entre homem e homem, entre homem e mulher. Hoje em dia estão querendo até abrir mais o conceito de casamento e permitir que 3 pessoas se casem. Hoje em dia se fala em família eudemonista. Eudemonista, do grego, eudemo, significa felicidade. Então, existe uma teoria no direito de família que diz que qualquer agrupamento de pessoas que se entende como família e visa a felicidade em comum é para ser considerado família e é para ter especial proteção do Estado. Então você percebe que o ordenamento jurídico brasileiro não ficou no positivismo. Então tem uma série de decisões que a lei estabelece uma coisa e que a jurisprudência interpreta dando maior proteção ainda a essa lei. Se a gente adotasse só o positivismo, aqui no Brasil só teria como entidade familiar e só teria proteção do Estado o casamento entre homem e mulher, a união estável entre homem e mulher e a família monoparental. Nenhuma mais. Então o que vem a ser esse direito positivo, que dele decorre o positivismo jurídico? Esse direito positivo ele é um conjunto de normas estabelecidas pelo poder público, que se impõem e regulamentam, né, a vida social de um dado povo em determinada época. Então, o direito positivo é um conjunto de normas estabelecidas pelo poder público, já está lá. Aí vem o positivismo e ele diz, olha, só vamos obedecer o que está na lei. O que não tiver, não está no mundo. O direito positivo entende-se, o ordenamento jurídico como soberano. Então, o que seria direito positivo? Direito positivo é toda lei, toda constituição, todo artigo, toda norma, tudo que está escrito, tudo que já foi colocado formalmente pela lei. A própria Constituição, no artigo 59, turma, ela traz o que são os atos normativos. Então, ela diz assim, ó, são atos normativos a emenda constitucional. Deixa eu pegar o 59 aqui. Galera, tem gente querendo entrar agora, aí eu demoro às vezes a aceitar, porque ou eu aceito e atrapalho a aula, ou eu espero a pessoa esperar um pouquinho, né? Ó, aí teve uma que acabou de entrar, aí tem outra pedindo para entrar agora, entendeu? Aí senão eu vou ficar atrapalhando a aula o tempo todo. Sim, turma. Ó, o processo legislativo compreende a elaboração de quê? Ó, emenda constitucional, lei complementar, lei ordinária. Então, o direito positivo são todas as emendas constitucionais, todas as leis complementares, todas as leis ordinárias, todas as leis delegadas, todos os atos normativos, que são esses, que o poder público fez. Então, a gente tem a emenda constitucional 45, que reformou o judiciário, é direito positivo. A gente tem um Código Civil, é direito positivo. Tem um Código Penal, é direito positivo. Tem o CPP, né, processo penal, o Código de Processo Civil, a CLT, todas as leis, tudo que o poder público cria é considerado direito positivo. E dele decorre, turma, o positivismo jurídico, que é exatamente essa obediência estrita ao que foi estabelecido pela lei. Deu para entender o que é o direito positivo e o positivismo jurídico, que é o que surge do direito positivo? Deu para entender? Sim ou não? Massa. Valeu, Danilo, pelo feedback. Galera, tá entendendo também? Show, show. Massa. Valeu, Danilo. Valeu, Gabriele. Massa. Então, o direito positivo, pessoal, é um conjunto de normas estabelecidas pelo poder público. Dele surge o positivismo jurídico. Já a gente fala do direito natural, que a gente vai ver isso, sabe onde é que vocês vão ver isso? E aí, para quem foi meu aluno, comigo, em filosofia geral. Também em filosofia do direito você volta a ver isso.
o direito natural, pessoal, e aí existe uma corrente, quando a gente for falar de iluminismo, quando a gente for falar do Renascimento, quando a gente for falar dos contratualistas, quando a gente for falar, por exemplo, de John Locke, de Rousseau, a gente vai ver, turma, que para alguns doutrinadores existem direitos que a natureza nos deu, que pode até ser que o legislador positive. Quando eu falo positivação, que o legislador positivou, significa que o legislador escreveu na lei. Mas são direitos que, mesmo que o legislador não tenha escrito na lei, são direitos. Por exemplo, por quê? Porque eu tenho esse direito? Porque a Constituição me deu. Então, por exemplo, o artigo 5º da Constituição, o caput, ele vai falar que todos são iguais perante a lei. Deixa eu só vir aqui para ler. Aqui, ó. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos seguintes termos. Aqui é direito positivo. Como é que eu sei que é direito positivo, professor? Porque está escrito na lei. Mas tem uma corrente que se chama corrente do jusnaturalismo, corrente do direito natural, que vai falar que mesmo que alguns direitos não tivessem escritos na lei, é condição do ser humano ter direito àquele direito. Ou seja, o legislador, o constituinte, não precisa nem ter escrito que a gente teria direito. Como assim? Ora, é direito natural da gente, porque vem da natureza, o direito à vida. Se eu tenho direito à vida e eu sou ser humano, é direito natural também a liberdade. E aí, quando a gente for estudar o nascimento, e vai ver, historicamente, o surgimento da burguesia. E burguesia, pessoal, o burguês é aquele que tem ascensão social, né? Queria muito ter ascensão social. Por quê? Porque a gente sai da Idade Média, uma idade onde a igreja pregava uma sociedade extremamente estamentada. O que é uma sociedade estamentada? É uma sociedade piramidal, onde era muito difícil ter ascensão social. Então, com base nas doutrinas bíblicas, a igreja colocava que quem estava no topo era o rei, e era direito divino do rei, o rei era representante de Deus na terra, então o rei não podia ser deposto. Aí abaixo do rei estava o clero, né? E aí abaixo estava a nobreza. Então a nobreza, todo mundo precisava sustentar o clero e o rei. E abaixo de tudo isso, estava a burguesia e também todo o resto da população para sustentar todo mundo que estava lá em cima. E a igreja, ela sustentou, né, essa sociedade estamentada por 15 séculos quase. 13, 14 ou 15 séculos, dependendo do historiador que você estude, foi o tempo que durou a Idade Média. O fato é que a burguesia, então, na Idade Média, não conseguia ter ascensão social. Então ela produzia cadeira, vendia, aí chegava o rei, tudo que você vendeu é meu. E aí a burguesia, com o Renascimento, a burguesia brigou muito, né, que foi deposto os reis, teve a Revolução Francesa, guilhotinou os reis tudinho, e o que a burguesia mais queria era ter direito à propriedade. Então, vários dos contratualistas que a gente vai estudar, Voltaire, Locke, Rousseau, esses contratualistas traziam que é direito natural, ou seja, o direito natural é o que vem da natureza, independentemente de o Estado positivar ou não, o direito à propriedade. Então, quando eu falo de direito positivo, é o direito que está escrito. Quando eu falo de direito natural, é o direito que a natureza nos deu. E para muitos, mesmo que não tenha escrito na lei, existem direitos que a natureza nos deu como pressuposto de sermos seres humanos, e esses direitos têm que ser garantidos, mesmo que eles não estejam escritos. Então, como eu falei aqui, muito embora no artigo 5º da Constituição esteja positivado o direito à vida, se entende que o direito à vida é um direito natural. O direito à vida é um direito que a natureza nos deu. Por mais que não estivesse na Constituição, a gente já teria esse direito. Então perceba como o jusnaturalismo é diferente do positivismo. O positivismo, o direito à vida está na Constituição? Não, não está. Então não tem direito. Já o direito natural diz assim, o direito à vida está na Constituição? Não, não está. Não importa, porque a natureza me deu esse direito. E os direitos naturais, né, da natureza, os principais é o direito à vida, já que foi a natureza que nos deu a vida, o direito à liberdade, foi a natureza que nos deu a liberdade, e para muitos o direito à propriedade, exatamente por uma questão da ascensão da burguesia ao alpinismo social. Então,
Enquanto o positivismo, o direito positivo é o direito que está escrito, são as normas que estão postas pelo Estado, o direito natural não. O direito natural são as normas que a natureza me deu, independentemente se foi posta pelo Estado ou não. Então, o direito natural é um conjunto de regras e princípios intrinsecamente justos, dado ao homem espontaneamente. E esse dado ao homem pode ter sido dado pela natureza, pelo cosmos, por Deus, por quem quer que seja. Mas são direitos que foram nos dados por uma força maior, e são direitos que independem do homem positivar ou não. Então, o direito natural ele é um conjunto de regras e princípios intrinsecamente justos, dados ao homem espontaneamente, e nele não intervém a vontade humana. Ou seja, independentemente de um homem querer ou não, o direito natural, que pode ser me dado pela natureza, pelo cosmos, por Deus, por quem quer que seja, o direito natural é dado a mim. O direito natural, eu tenho direito a ele, independentemente do homem querer ou não. Impõe-se naturalmente ao respeito de todos, ainda que não chancelado pelo legislador. É o direito que existe, independentemente de positivação, pois é inato, é inerente ao homem. Então esse, pessoal, é o chamado direito natural, e dele surge a corrente filosófica chamada juspositivismo. Que juspositivismo? Jusnaturalismo. Existe o juspositivismo, né, que é esse positivismo que eu estou falando, e o jusnaturalismo, que diz, não é só essa obediência estrita ali. A gente no Brasil adota o pós-positivismo. A gente tem o direito positivo, né, positivado, mas a gente admite a aplicação de princípios implícitos, admite aplicações de direitos que não estão positivados na lei. É o que a gente chama de pós-positivismo, e aí depois tem uma unidade específica para tratar sobre isso. Por hora, vocês precisam entender a diferença apenas de direito positivo e direito natural. Deu para entender, pessoal, até aí? Sim, não, mais ou menos? Oi, Samuel, sem problema, cara. Show. Pronto. O Samuel está contribuindo. Direito natural, muito Kant, direito positivo, o Hegel. Pronto, perfeito. Aí vai ter uma unidade, Samuel, que vocês vão estudar isso especificamente. Por hora é só para você entender essas diferenças do direito, né? Que a gente vai estudar, né? O que é o direito natural, o que é o direito positivo, o que é o direito objetivo, o direito subjetivo. São coisas que a gente vai estudar. Eu acho, turma, que quarta-feira provavelmente vocês vão ter aula comigo de novo. Aí eu vou continuar essa parte do direito subjetivo e o direito público interno e externo. Tranquilo? Aí, como eu combinei com vocês no começo da aula, eu vou acabar essa aula um pouco mais cedo, porque é carnaval, porque são aulas extras, para a gente relaxar um pouquinho mais. Tranquilo, turma? Quando for na próxima aula, a gente se vê. E o pessoal de filosofia amanhã é a mesma coisa. A gente começa às 7h30, às 8h30, por aí a gente está parando. Beleza, beleza, beleza? Pois estudem, espero que tenham gostado da aula. Muito obrigado pela recepção, pela receptividade. Fiquei muito feliz de encontrar meus alunos de novo. Amanhã, meus alunos de filosofia, estamos juntos novamente. Fechou? Turma, eu tô gravando essa aula, eu vou postar no meu canal do YouTube, aí eu mando o link pro Fernando, tá bom? Fernando, obrigado aí pelo apoio. Professor? Fala, Samuel, pode falar, cara. Sidney, primeiro, boa tarde, né? Boa tarde. Não, é que houve esse entrevista, né, com a professora Melody, né? Uhum. E aí ficou um monte de link, eu não sabia onde, eu não consegui entrar pelo AVA, né? E aí Tranquilo. vai ser disponibilizado o link pelo AVA para poder a gente receber a presença? O link, na verdade, vai ser esse mesmo, certo? Aí, Fernando, eu peço que tu faça a presença e passe para a professora Mari, tá bom? O Fernando, certo. Ele vai te colocar, Samuel, a presença aí para ti. Só uma colocação. É porque a professora Mary, ela disse, né, avisou a gente, que é importante que a gente entre pelo AVA, né? Porque através do AVA, né? E eu tive que entrar hoje pelo WhatsApp, o que não é muito bom, né? Pronto, só que eu não vou ficar como professor da disciplina, então eu não tenho acesso ao AVA dela, não tenho acesso à disciplina, porque quem é a professora é ela mesma, eu estou só substituindo. Como eu estou só substituindo, a coordenação pediu para eu criar um link e mandar para a coordenação, eles devem ter enviado para vocês por torpedo, eu enviei para o Fernando também, para o Fernando enviar para o grupo do WhatsApp. É como eu posso fazer, eu não tenho outra forma, entendeu? Beleza. Então é só temporário, né, essa coisa? Temporário, isso, é temporário. Quando a professora Mari voltar, aí ela continua no mesmo link, entrando pelo AVA normalmente, mas enquanto for minha aula, a gente entra por esse link. Só essa dúvida, a professora Mary voltará?
Não entendi. Se a professora Mary voltará. Ela vai voltar, sim, com certeza. É só temporário isso. Ah, ainda bem. Eu gostei muito dela. Vai De dar você certo. também, mas eu já estava habituado já com ela. Já. Obrigado, viu, Show. professorzinho? Obrigado, Samuel. Fica com Deus, meu amigo. Vou parar a gravação, Tá. galera. Então, a gente se vê na quarta-feira.